Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e você está chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre o desfecho, o último capítulo de Terra e Paixão. Vou fazer um apanhado geral sobre essa novela aí do Valci Carrasco, que escreveu essa novela junto com a Thelma Guedes, né? O início ali foi só o Valci, depois a Thelma Guedes ali no meio da novela entrou para ajudar o autor, né? E tivemos, né? Eu tô gravando esse vídeo após a exibição do último capítulo e eu vou fazer aqui um apanhado geral, né, o balanço final, uma análise do que foi a novela Terra e Paixão, aí comentando tudo que foi do começo ao fim e como é que foi o desfecho, tá? Bom, para começar, só fazendo uma linha de raciocínio do que foi Terra e Paixão, eu vou me basear também dos vídeos que eu já fiz sobre a trama do Valcir, né? Que eu no início eu tava até gostando da novela, que tava, eu sempre falava que a novela Terra e Paixão não é uma novela de ser levada a sério, né? Costuma acontecer isso muito nas novelas do Valcir, no horário das 9, né? Tem tramas que podem ser vendidas como tramas sérias, só que chega lá é uma bela de uma farofada. Aí, como a gente pode avaliar, né, ou receber esse tipo de conteúdo, né? Porque se vende uma coisa séria, só que nos entrega um circo, uma farofa, e às vezes isso pode, assim, afetar um pouco a pessoa que está esperando esse tal drama, né? Mas para quem já conhece o Valci, talvez não aconteça isso, né? E a única novela das 9 do Valci que não vendeu drama, né, ali nas suas chamadas, foi a Dona do Pedaço, né? Terra e Paixão, em alguns momentos até vendeu um pouco de drama, né? Mas logo se viu ali no começo das primeiras semanas ali de Terra e Paixão que a novela seria uma bela de uma farofa, né? E foi uma farofa, né? E assim, no início a farofa estava até bem gostosa, até falo isso no vídeo, né? Só que depois da morte do Daniel, que ali no capítulo 50, ali, depois ali a morte do Daniel, eu imaginava que a novela daria uma guinada maior, né? Que subiria de nível. Só que a novela foi caindo, foi perdendo um pouco do seu brilho, né? Principalmente se a gente fosse basear na história da Aline. A Aline foi aos poucos sendo jogada um pouco de escanteio, já pela metade da novela, né? E assim, no começo ela apareceu como uma mulher forte ali, sofrendo ali no primeiro capítulo com a morte do Samuel e ela tendo que escapar ali com a ajuda do Caio. Só que ela ali nos maiores enfrentamentos ali com o Antônio La Selva, ela tá se mostrando muito forte, uma mocinha muito forte. Só que com o passar dos capítulos, ela foi virando uma mocinha mais sofredora, mais burra, né, mais tapada em vários momentos, fazendo até com que a gente ficasse, de certa forma, com raiva, né, da personagem, e exaltando principalmente os vilões, né, principalmente o Antônio La Selva, né, o personagem aí do Tony Ramos. Sobre a questão da Aline, a história da Aline, não é culpa da atriz, não é culpa da Bárbara Reis, né, que é a atriz que faz a Aline, né? Ela não tem culpa. Quando acontece cenas para Bárbara Reis entregar, né? Ela entrega bastante, né? Principalmente nas cenas que foram reduzidas, isso daí tá claro, né? Foram reduzidas para ela e ela, mesmo assim, as poucas cenas que ela aparece, ela vai lá e entrega muito bem feito, né? Então, assim, eu não acho que seja culpa da atriz, né? Essas mudanças, né? Costumam ser ações tomadas por Valci para ele poder fazer com que ele tome certas correções da sua obra para a novela pegar um rumo melhor, né? Ganhar mais audiência, ganhar mais a avaliação melhor do público, né? E por isso ele fez certas mudanças além da chegada da Thelma Guedes, né? Botou alguns personagens, matou vários outros, porque a novela teve muitas mortes no seu decorrer, né? E a aparição de outros personagens, né? Como a da Agatha, né? A ressurreição aí da Agatha, né? Que foi uma boa jogada do Valci, principalmente porque a Liane Giardini, que fez a Agatha, fez uma Agatha muito bem, muito bem. Ela passou a ser até a principal vilã ali da novela, porque ela conseguiu
jogar a Irene de escanteio e tava quase, praticamente matando ali o Antônio La Selva, fazendo seus chás batizados ali, né? E a Eliane Jardim entregou uma belíssima vilã, né? E que teve seu desfecho ali sendo assassinada, teve até um mistério ali na novela. Então ali no meio no decorrer da novela, o Valci foi inserindo alguns personagens para poder alavancar um pouco a questão da audiência, né, e o gosto do público. Ele subiu alguns personagens que estavam na boca do povo, principalmente o Kelvin e o Ramiro, né, o casal aí que tomou conta e o principal vamos combinar, né? O principal casal aí de Terra e Paixão, né? Tomou conta ali do público e o público abraçou eles. E o desfecho deles eu vou contar mais pra frente. O último capítulo eu vou contar um pouquinho mais na frente do vídeo. Eu tô explicando principalmente essa parte estrutural da novela e o que o Valci e a Thelma fizeram pra poder engatar com a novela. Então aí colocou mais outros personagens, como a Agatha. Em 10 capítulos a Cláudia Raia também participou com a sua personagem Megarda, que era a mãe ali, trambiqueira ali do Luigi, e outros personagens que fizeram algumas composições, fizeram participações especiais também, para poder executar algumas certas histórias, para poder também levar a novela com 221 capítulos, né? A novela é muito longa, então tem que botar a história para rolar. E por conta disso, em alguns momentos a novela também estava girando em círculos, por conta essa questão de ter muitos capítulos. Então assim, na fase que foi pós-morte de Daniel, né, e a chegada ali um pouquinho depois da Agatha, a novela tava assim, girando em círculos, só na questão do Antônio querer pegar as terras da Aline, e a Aline escapando, e vai de novo o Antônio fazer outro plano, e a Aline tentando escapar, e ficava nesse vai e vem. Os melhores momentos de Terra e Paixão nesse período foram os momentos de humor. Tanto no bar na Tendei, né? Ou com as cenas da Anneli, né? Interpretada pela Tata Werneck, e Luigi, interpretado pelo Rainer Cadete, né? Quando eles estavam subindo as cenas de humor. E também o casal que eu miro, né? O Kevin e Ramiro. Então, os Terra e Paixão tava dando 25, 26 pontos ali, graças principalmente aos núcleos de humor, né? E assim, mas era pouco ainda para fazer com que a novela subisse de produção, né? O lado mais caótico ali de Terra e Paixão foi justamente o lado do protagonismo, né? Tanto os mocinhos, né? O Caio e a Aline. O Caio interpretado pelo Cauã Raymond. Que, assim, não fizeram um casal muito bom, né? Eu nem culpo totalmente os atores, né? Apesar do sotaque ali do Cauã Raymond, a atuação dele ali foi um pouquinho puxada, né? Mas, assim, a questão toda que não deu liga. Não deu liga. E a história também era muito fraca. O fio condutor ali da história de Terra e Paixão foi muito fraca. Então, foi basicamente a parte de humor que sustentou boa parte da novela ali, nessa metade. E principalmente os vilões. Tanto com o Antônio La Selva, com o Tony Ramos, a Irene com a Glória Pires, e também a vinda da Agatha ali com a Eliane Jardim, né? Após a chegada ali da Emengarda, que ali providenciou algumas ajudas ali pra Agatha, começaram assim a subir mais o tom de vilania da vilã, da Eliane Jardim ali, da Agatha. Ela começou a fazer muito mais vilanias, né? Atacando Petra, o Luigi e principalmente os dois principais alvos dela. Com a Irene, para jogar ela para fora do caminho, né? Ela ali que armou o flagra ali do Vinícius com a ajuda da Emergarda, né? A flagra entre Irene e Vinícius. E depois teve ali a morte na cabeça do Antônio, né? Em que ele pensa que tinha matado o Vinícius, né? E o Vinícius acaba perdendo a memória e foi acolhido ali pela Iraê e ali o pessoal do núcleo do Jurecê, né? E a Irene foi dispensada de casa e a Agatha entrou na mansão dos La Selva. E até chegou a casa com o Antônio e tudo mais, mas ela já estava com um plano de vingança ali, junto com o seu filho Hélio, que é interpretado pelo Rafael Witt. De certa forma ali, estava ajudando a mãe, né? Apesar de ser contra o seu gosto, né? Porque o Hélio acabou se apaixonando pela Petra, né? A Petra interpretada pela Débora Osório, né? E como eu falei, o Hélio interpretado pelo Rafael Witt, ele acaba se apaixonando, né? Só que ele não tem, de certa forma, coragem de enfrentar a mãe,
né, não tem coragem, porque ela faz ameaças e ele tem medo de que a Agatha faça algum mal pra Petra, né? E aí, com essa subida de vilania da Agatha, a novela também começou a dar uma levantada também, né? As vilanias da Agatha ficaram mais frequentes. Outro ponto que também fez com que a novela subisse de produção foi que o Kelvin e o Ramiro não ficaram só na questão mais humor, eles não ficaram mais um casal de humor. Eles começaram a pisar mais, por conta do seu destaque, num lado mais dramático. E aí, algumas vezes, pisando ali no protagonismo. Na época em que a novela começou a subir. E mostraram um pouco mais de camadas e tudo mais. Um lado mais dramático ali pros personagens, né? Tanto pro Amorim Lorenzo, que fez o Ramiro, tanto pro Diego Martins, que fez o Kelvin, né? Os atores. Eles tiveram umas cenas mais dramáticas ali no meio, né? Além dos sonhos, né, que o Ramiro teve também. E aí foi um ponto em que a novela começou a subir aos poucos, e aumentando a vilania da Agatha, e chegou ao ponto dela ser assassinada, que foi um ponto em que a novela entrou ali na parte de mistérios da novela, né? Outro ponto que também subiu bastante foi a questão da história da Lucinda com o Marino. Tudo bem que ele já estava ali já se apaixonando, já estavam juntos, né? Só que ali o Marino começou a ficar um pouco mais dramático também, tendo mais camada, porque ele era um delegado mais corrupto e virou um delegado decente, digamos assim, apesar da polícia de Terra e Paixão ser uma polícia totalmente incompetente, muito ruim a polícia de Terra e Paixão, né? Eu vou comentar como foi esse desenvolvimento desses policiais que deixaram várias pessoas fugirem, não conseguirem capturar, enfim, né? Após o assassinato da Agatha, né, em que o Antônio já estava ali meio doidão, né, por conta de tantos chás e comidas e de veneno que a Agatha fez com que ele tomasse, bebesse, comesse e tudo mais, né? Só que chegou o ponto em que a Agatha foi assassinada e ele estava ali na casa também, e criou-se esse mistério na novela, né? Esse mistério foi ali beirando já para entrar no último mês da novela, né? A novela ficou até mais assistível. Como eu falei que na última vez que a novela tava uma farofa indigesta, né? A novela voltou a ficar mais interessante outra vez, né, nessa reta final. Com a volta do Antônio La Selva com as vilanias, voltando a Aline de novo, voltando. Só que, assim, o Tony Ramos tomou muito pra si essa parte final da novela. Praticamente totalmente ele. Como eu falei, se mantendo ali com o Kelvin Ramiro, beirando o protagonismo. E a Aline, né, a história da Aline, como eu falei, foi só descendo a ladeira na questão de produção de cenas pra atriz, né? E teve um momento em que ela escapa pra dentro de um convento, pra se esconder do Antônio, porque ele descobre que a Aline tá grávida de dois meninos, né? De dois bebês ali, e que ele quer eliminar esses bebês, né, mandar para adoção, para ele não ter nenhum tipo de herdeiros que liguem a Aline, enfim, né, e aí com ela indo para o convento, foi mais reduzida ainda as cenas da Aline. Só após ali, no momento em que ela é ser encontrada pelo Ramiro ali no convento, aí aparece um pouco mais de novo ali a Aline. Só que depois de que acontece toda ali a redenção do Ramiro, que tenta resgatar a Aline e tudo mais, ela volta a ter pouquíssimas cenas de novo, né? Então aí todo o fio condutor, que foi a questão da Aline tentar, de certa forma, se vingar ali do Antônio, tentando construir, levantar sua terra vermelha, né, produzir, plantar e colher e tudo mais, nada disso praticamente aconteceu, né? Praticamente nada aconteceu. E ainda mais do que aconteceu no penúltimo capítulo, que foi a questão do Vinícius revelar ali, já com o Vinícius do lado bom, né, recuperado da memória, se arrependendo do que fez, né, com ele dizendo que para tirar os diamantes da terra da Aline, ela teria que gastar uma fortuna para poder tirar esses diamantes e não valeria a pena. Então, assim, tem certas coisas que formaram bastante coerência na novela. Aí chegando na reta final, nessa reta final, após o assassinato da Agatha,
em algumas cenas foi mostrado algumas pistas e tudo mais. E teve a cena bastante pesada até, mas que foi bastante impactante ao mesmo tempo, foi a cena em que a Lucinda, a mando do Antônio da Selva, o Antônio da Selva manda executar a Lucinda para poder se vingar do Marino, que tenta prender o próprio Antônio, né? A Lucinda acaba ficando em coma ali, acaba ficando em coma, e aí trazendo mais ainda o Leandro Lima ali como Marino, para as fases mais dramáticas ali, né? O Leandro Lima na reta final de Terra e Paixão foi muito bem, né? Vários atores foram muito bem, eu vou fazer essa avaliação um pouco mais pro fim do vídeo, né? E aí, puxando para a última semana, e com a Irene ali fugindo dos policiais que, pelo amor de Deus, são policiais bastante competentes, esses policiais de Nova Primavera, né? E a Irene acabou fugindo, assim como o Antônio La Selva também, que após de ser preso, né, por conta do mando dele ter mandado matar a Lucinda, né? Ele foi preso e tudo mais, e em decorrência de outros crimes também, né? E, mais uma vez, o vilão consegue escapar. Só que em vez de escapar para sempre, ele procura ir atrás da Aline, que estava ali já no casamento com o Caio. Aí já vem a parte do último capítulo da novela, né? Em que tá ali no casamento, o Caio e a Aline. E o Antônio La Selva, disfarçadamente, né? Não tava tão disfarçado assim, por conta da barbona branca ali do Antônio, né? O Antônio tava ali, né, de tocaia, ali no fundo da igreja, esperando um momento para poder executar a Aline. Só que o Kelvin acaba percebendo ali que o Antônio tá na igreja. E ele conta pro Ramiro. E o Ramiro acaba por render ali o Antônio, né? E em um momento ali da sequência, o Antônio consegue render o Kelvin, né? Colocando uma faca no seu pescoço. E aí o Antônio acaba machucando o Kelvin, né? E percebe a chegada da polícia. E ele acaba machucando o Kelvin. E com isso, enfureceu o Ramiro. Enfureceu o Ramiro, que acabou executando ali o Antônio La Selva com 3 tiros, né? Ele dá o primeiro e o Antônio ali insulta ele de jumento, como ele sempre fez, né? E aí ele acaba por dar mais outros tiros e o Ramiro acaba sendo preso por esse assassinato. Ele acaba matando o Antônio da Selva, por mais que o Antônio da Selva tenha sido o monstro que foi, né? E ali teve um beijão, outro beijão ali do Kelvin com o Ramiro, né? Já teve essa questão também, o beijo que eles já tiveram antes, né? Ali em meados de dezembro, que eles tiveram o primeiro beijo, uma cena lindíssima ali, com um bom texto ali, né, do Valci e toda a direção ali da novela, né? E tivemos outros beijos, né, homoafetivos ali durante essa reta final da novela, né? Porque tinha essa polêmica sobre a questão dos beijos, né, entre personagens homoafetivos, né? E também com isso, né, com essa polêmica por conta da bispa, né? Algumas cenas poderiam ter sido cortadas, né? Por conta do que já tinha acontecido no ano anterior, né? Principalmente Vai na Fé, com cenas cortadas de Clarinha Helena e tudo mais. Mas o Valci foi lá e botou, encheu de cena na reta final da novela, né? Tanto com o Kelvin Ramiro beijando várias vezes, já deram uns 6 ou 7 beijos. E não foi só um beijinho selinho, não. Foi um beijo muito bem dado. Assim como a Mara e a Mená, né? A Mara, que é interpretada pela Renata Gaspar. E também tem a Mená. E aí, o que acontece? Tivemos também um beijo entre as duas, né? E teve casamento e tudo mais, por conta que o Valci foi lá, bateu o pé, não vai ter casal não, vai ter sim, vai ter beijo sim. Ele foi lá e deu vários beijos, montou várias cenas de beijo até a reta final da novela. E no último capítulo não foi diferente. O Kelvin e Ramiro beijaram umas 3 ou 4 vezes e eu achei maravilhoso, né? Aí na sequência o Ramiro foi preso e no momento, né, do casamento a Aline acaba sentindo ali, né, as contrações para poder ter os seus filhos, né, que eram gêmeos, como eu falei, né. Antes disso acontecer, o Jureci já estava ali prevendo o que poderia acontecer e já rindo, dando risinhos ali pro Antônio, né, com o pensamento: você vai se ferrar. Acabou se ferrando e o Antônio acabou
morrendo na novela com 3 tiros dados pelo Ramiro, né? Aí teve a sequência da novela, né? Casamento aqui, casamento acolá, né? O Caio e a Aline, aí tem também gravidez também, como sempre tem, a Graça ficando grávida do Jonatas, né? E também um casamento que parece que foi maior, parece não foi maior do que o casamento de Caio e Aline, foi o casamento entre Kelvin e Ramiro, né? Dentro da penitenciária. Teve a cena já anterior hilária, que eu achei ótima, que foi o pedido de casamento do Ramiro pro Kelvin ali dentro da cela, no entorno vários prisioneiros ali, e eles dão um beijo e o pessoal tudo aplaudindo, cena maravilhosa, né? Tinha que ser o Valci para nos dar essa cena. E depois de alguns minutos tivemos a cena do casamento entre eles e outro beijo do casal, né? Foi formidável, né? E aí a novela já se caminhou pro seu fim. Teve o final da Irene aí, né? O final da Irene que ela foge pro Rio de Janeiro, né? E acaba ficando com o cara numa cobertura, né? O ator Rodrigo Lombardi ali fazendo uma participação especial como um casal da Irene. E ela com um bebê ali, com um bebê que ela adotou e deu o nome de Danielzinho, né? Com essa fixação com este nome, né? E o outro final que foi bastante interessante foi a resolução do mistério da morte da Agatha, né? Porque na segunda-feira, no capítulo de segunda-feira, tinha um pequeno mistério ali entre a Angelina, interpretada pela Inês Viana, e também o Gentil, interpretado pelo Flávio Baurac. Que eles tiveram que fazer uma coisa diferente do que foi já mostrado, as dicas que foram mostradas na sequência da novela. E hoje deu a resolução, né? Na verdade, né, é diferente do que a Angelina tinha dito para a polícia, que ela trocou as xícaras porque a Agatha tinha dado veneno para ela. Na verdade, a Angelina foi lá e ela botou o veneno. Ela botou veneno para justamente acabar com a Agatha, né? E a Agatha foi subir as escadas, como já viu mostrado em cenas anteriores e em capítulos anteriores. Ela foi subir as escadas para procurar esse tal antídoto que ela falou. Só que quem empurrou a Agatha de escada abaixo foi o Gentil, não foi o Antônio La Selva. Então quem participou do crime, quem fez, né? Quem cometeu esses crimes foi a Angelina, que botou o veneno na xícara da Agatha. Na sequência, o Gentil empurrou a Agatha escada abaixo. E aí teve a sequência, que essa se manteve, com a Irene dando os 3 tiros e finalizando ali a sua rival, né? E teve essa resolução com a cena muito boa entre os dois, entre a Angelina e o Gentil, né? Também teve o pedido de casamento entre a Petra e o Hélio, né? E teve um bom final de capítulo, né? O último capítulo foi bem agradável, né? E com bastante destaque para Kelvin e Ramiro e pouco destaque para Caio e Aline, né? Kelvin e Ramiro tomaram conta praticamente do último capítulo da novela. Bom, esse foi um pouquinho do apanhado. E o que eu achei no total, se dá uma opinião mais rápida, mais prática aqui e objetiva sobre o que foi a novela. Se eu fosse dar uma nota para Terra e Paixão, eu daria uma nota 6. Uma nota 6 porque foi uma novela de muitos altos e baixos. Eu acho que ela começou indo razoavelmente, foi aumentando, mediano, e ali tava assistível porque eu tava achando muito engraçado, não tava levando a sério. Eu não levei a sério de certa forma. Só que tem alguns momentos, depois, após a morte do Daniel, a novela não ficou boa, não tava sendo nem mais engraçada. Então não tava valendo tanto a pena ver. Tanto que eu cheguei em um ou outro e perdi alguns capítulos mesmo, né? Só que não foram capítulos que não sei mais o que aconteceu na novela. As novelas do Valci, você já sabe, sempre tem alguns textos repetitivos e aí a gente acaba sabendo o que está acontecendo de fato, não muda muito, tanto até porque a novela estava girando na meiuca ali, girando um pouco em círculos, só que o Valci é mestre em corrigir as suas obras, né? Se a obra dele não está indo muito legal, e vai lá, muda e faz com que a novela dê uma subida, como foi Terra e Paixão. Já aconteceu isso em Outro Lado do Paraíso, já aconteceu isso lá em Morde a Sopra. Ele faz algumas correções para poder
fazer com que alavanque a audiência da sua novela, né? E outras mudanças foi a questão das trocas, né? A Kai e a Aline desceram, tiveram poucas cenas, principalmente a Aline, e Kelvin e Ramiro subiram praticamente no posto de protagonista, né? E o principal protagonista, pra mim, nem foi também o Kelvin e Ramiro, foi o Antônio La Selva, né, gente? O vilão foi fogo, foi foda, né? O Tony Ramos assim, falar que a atuação dele é impecável é redundância, né? O Tony Ramos é demais, demais, né? E ele entregou um vilão maravilhoso, maravilhoso mesmo, foi uma atuação muito boa, principalmente os atores veteranos, né? Eliane Jardine, Glória Pires, eles foram muito bem, né? E a questão, como eu falei, sobre essa troca de protagonismo, já aconteceu ali em Amor à Vida que o Valsei fez, né? Onde os protagonistas eram, o casal principal era a Paloma, interpretada pela Paula Oliveira, e o Bruno, interpretado pelo Malvino Salvador. Só que aí o Félix tomou conta da novela depois, né? Vendo com a subida do Félix, o Valsir direcionou o protagonismo pro vilão, que acabou se rendendo ali no final, né? Algumas pessoas não gostaram muito, né? Por conta dos crimes que o Félix cometeu, né? E a mesma coisa que aconteceu um pouco com o Ramiro, né? Ramiro até chegou a ser preso, né? E tanto que teve o pedido de casamento ali, ali no presídio, né? Só que aí é aquilo que eu falei, algumas correções que o Valsir fez, fazendo com que a novela nessa reta final pegasse casa dos 30, 31 pontos, e esse último capítulo tá ali com a marca de ter sido 32 pontos, né? 31,7. E ali, na média final de Terra e Paixão, a novela vai fechar com 27 pontos. Ainda não é a meta estipulada pela Globo? Não é, né? Só que devemos lembrar que a Terra e Paixão sucedeu a Travessia, que não foi nada bem de audiência. Então o Valsir alavancou a audiência, subiu a audiência para poder entregar para Renascer, que vai começar na próxima segunda-feira. Então, assim, minha avaliação final sobre Terra e Paixão foi uma novela mediana, nota 6, como eu falei, né? Eu não acho que seja melhor, talvez, Cada Um do Pedaço, não acho que seja melhor que Amor à Vida, que eu considero, ainda gosto de Amor à Vida, né? Não totalmente, mas sei lá, a trama principal de Amor à Vida eu consigo curtir, né? E Dando um Pedaço é uma trama mais levezinha, né? Apesar da Josiane matando alguns personagens aí, né? Só que Terra e Paixão é aquilo, né? Uma hora dá pra assistir, aí no meio não ficou tão bom, e aí acabou que a reta final foi boa. Foi boa. Aí então o Valsir tá fechando bem com a sua novela ali, essa longa novela, mais uma das longas novelas que o Valsir tem. E aí o Terra e Paixão tá entregando com um bom número aí pra Renascer, que vai começar segunda-feira aí a novela de Benedito Rui Barbosa, né? Um remake de Renascer, né? Que vai ser adaptado pelo Bruno Luperi. Bom, essa foi a minha avaliação. Pra falar sobre um pouquinho rapidinho sobre as atuações, como eu falei, Tony Ramos, maravilhoso, Tony Ramos, como sempre, né? Glória Pires, no começo eu tava achando ela um pouco mais parada, mas depois ela foi subindo com a sua Irene. Eliane Jardine nem se fala com a sua Ágata. As surpresas ali, né? O Diego Martins e o Amaury como o Kelvin e o Ramiro, respectivamente, né? A Bárbara Reis, ela só não atuou melhor e mais por conta das poucas cenas que ela teve com a sua protagonista, né? O Carl Raymond foi razoável, foi mediano, né? Porque eu não curtia muito aquele sotaque dele, sinceramente, né? Uma personagem que eu gostei muito, algumas atrizes, Débora Osório como a Petra foi excelente. Débora Falabella com a Lucina, excelente. O Leandro Lima na reta final, ali com o delegado Marino, entrando em cenas mais dramáticas, também foi muito bem, né? Anneli, né? A Tata Werneck como a Anneli, ela pegou muito bem as cenas dramáticas, que muita gente reclamava que a Tata Werneck só fazia o mesmo personagem, só que a Tata Werneck com a Anneli teve mais camadas, mais cenas pesadas, e ela entregou bem as cenas, né? E também o Luiz, né, do Raine Kadeshi. Enfim, essas foram as atuações, né, boas, né, da novela. Bom, essa foi a minha avaliação sobre Terra e Paixão, né, que vai entregando aí pra Renascer. E aí, o que vocês acharam sobre essa novela aí, o último capítulo da novela, sobre o que foi a novela do Valsir com a colaboração de Thelma Guedes, né? O que vocês acharam de Terra e Paixão? Vocês gostaram? Bom, essa foi a minha opinião sobre a novela do Valsir. E deixei nos comentários o que vocês acharam da novela.
deixe seu like no vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal Opinando, tá? Que aí vai ter aí mais vídeos novos, né? E ative o sininho para que vocês recebam as notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Como eu falei, vai estrear Renascer na próxima segunda e eu vou contar como é que fazer um vídeo sobre a história da novela Renascer, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo e tchau!